Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações de Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta quarta-feira, dia 1º de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento extremamente simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só passar o cursor do seu mouse em cima dela e, na sequência, clicar na opção de se inscrever. Caso não esteja aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo também tem a opção de se inscrever. E para receber recomendações de compra e venda em ações, sempre que tiver algo que se encaixe dentro para mim, você vai receber no seu celular, no seu desktop. Também, carteira de ações. Hoje foi divulgada a carteira Perspectiva, que é a carteira para o mês de abril. É somente divulgada dentro do DV Invest. Você pode, e além disso tem informações relevantes, tem vídeos exclusivos só para dentro desse canal no DV Invest, no aplicativo DV Invest. Você pode clicar aqui e seguir os procedimentos, ou simplesmente você vai no seu celular, na loja da Apple, ou na Play Store, se você tiver iPhone ou Android, e pesquisar por DV Invest para que você possa instalar esse aplicativo e com isso testar o serviço aqui de forma gratuita durante um determinado período. Banco do Brasil, então, análise especial, a gente vai falar aqui do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, tentando fazer o quê? Um panorama geral, de acordo com a minha avaliação usando análise técnica, que é a minha especialização, olhando a tendência de longo prazo, a tendência de prazo mais baixo, ou seja, de médio prazo até o curto prazo. No gráfico anual, a gente tem o papel aqui apresentando uma queda acentuada nesse ano, uma queda praticamente de 50%, parando em um nível importante de preço. Que nível importante de preço é esse? Tem a média móvel exponencial de 13 períodos, tem uma região ali de topo anterior que pode ser respeitada, ou seja, o preço veio aqui em cima, voltou aqui para baixo, tá? Ou seja, está em tendência de alta de maneira geral, né? A gente vê aqui, fez aqui para baixo em 2008, voltou aqui, ficou aqui patinando, veio aqui para cima, volta aqui e retoma a tendência de alta nesse movimento de subida. Então está em tendência de alta de longo prazo pelo gráfico anual. Já fez aqui 4 anos para cima e agora tem um ano muito forte para baixo. O lado negativo é que perdeu as mínimas dos 3 anos anteriores, demonstrando muita força nesse movimento de queda. Mas nesse momento encontra-se testando a região importante. Você tem ali uma média móvel de 13 períodos sendo testada, em conjunto com a retração de 50% do que foi o movimento de subida. Ou seja, já chegou a bater na faixa dos R$ 24, na realidade a mínima chegou aqui a R$ 21,91 neste ano de 2020. Então temos aqui o ativo em cima da região de suporte, que é um dos pontos que pode buscar entradas, a gente observando os anos mais fortes de queda, a reação nos anos seguintes. Então a gente tem um patamar aqui importante que está sendo testado, que pode trazer uma boa relação risco-retorno, mas eu vou falar mais disso aqui no gráfico quadrimestral. Que no gráfico quadrimestral nós temos um movimento de queda que anulou basicamente uma tendência aqui de alta, considerando-se aqui um fundo e aqui é um ponto mais alto. Então anulou no sentido de ter oscilado levemente abaixo dos 22,42, foi bater aí nos 21,91. Só que agora está num nível importante de preço, ou seja, depois de movimentos mais fortes aqui para baixo, temos o ativo em cima de um nível de suporte, seja de toda essa região aqui anterior ou também dessa região, que eu vou mencionar inclusive essa região aqui pelo gráfico mensal. Então um nível importante de suporte, que é a região mais importante, seria 26, por volta dos 26, do ponto que se encontra agora é por volta dos 26,64 até a casa ali dos R$ 25,53. Então essa região aqui é a região mais importante nesse momento. Abaixo disso, nível mais relevante vai ser lá na faixa dos R$ 20 a R$ 19, que é essa região outra bem forte testada aqui para trás. Quais são então as alternativas para se buscar uma entrada de prazo maior nesse ativo, considerando, por exemplo, o gráfico quadrimestral? A alternativa seria vou comprar aqui agora um pouco, não vou arriscar tanto, eu vou colocar um pouco de Banco do Brasil para um longo prazo, em cima de um nível de preço onde abre-se a chance de se ter um processo de recuperação nos próximos meses, ou principalmente voltar à máxima histórica daqui a 15 meses ou mais, considerando as estatísticas principalmente do que aconteceu com a nossa bolsa nas últimas crises. Então, isso aqui seria uma das estratégias. A outra estratégia que aí essa primeira seria uma primeira região de entrada, que eu já mencionei os valores, a região dos 26,64 a 25,53. E abaixo disso aqui seria a região, outro ponto de entrada, essa região aqui. Ou seja, entrou mais aqui, depois o mercado veio mais forte para cima. Aí tem os pontos de avaliação que eu vou mencionar um pouco no desenrolar aqui dessa análise, que avaliaria a continuidade dessa operação de prazo maior.
Então temos o ativo num ponto importante, essa seria a primeira forma de entrada no nível de suporte. A segunda forma de entrada é vou aguardar um sinal de alta aqui no gráfico quadrimestral, algum sinal de fundo, superação da máxima de um candle anterior no gráfico quadrimestral, para buscar fazer essa compra através de um fundo que eu posso estabelecer um stop, tentando pegar aqui 3 quadrimestres ou até 10 quadrimestres em termos de duração dessa operação. Então essa é outra forma, a forma que você aguarda algum sinal de alta em cima de um nível de suporte ou até mesmo um pouquinho mais abaixo. Em termos aqui de gráfico mensal, em BBAS3, o que nós temos é uma tendência de baixa, lembrando, no quadrimestral a tendência está indefinida, no anual é de alta, está passando um processo de correção mais forte, começou forte, quadrimestral tendência indefinida, aqui já no mensal tendência de baixa, montou aqui basicamente um topo duplo, triplo, lá, ó, que aqui veio para cá, basicamente um topo triplo, que potencializou aqui um movimento de queda para perder essa região aqui de suporte, perdeu essa região de suporte e o outro nível mais importante de suporte para parar ali o preço, mais importante essa região aqui, ó, que é essa região aqui de fundo, são vários testes aqui nesse patamar, e o outro nível um pouco mais abaixo que já foi testado também aqui. Então essa região que eu estou mencionando é a região ali por volta dos R$ 26,00, R$ 26,61, e um pouco mais abaixo aqui a gente teria R$ 24,15. Ou seja, pegando a região que eu já comentei no gráfico quadrimestral, 24,64, aqui 26,64, aqui 26,61, até a região dos 24,15 é a região mais forte em termos de poder parar a queda aqui, como já aconteceu aqui, deixou essa sombra inferior, e gerar algum movimento de subida. Tem já um sinal de alta aqui? Não. Nem no gráfico semanal, que eu vou mencionar o gráfico semanal daqui a pouco. Mas é um nível onde pode parar realmente um movimento forte de queda e gerar movimento para cima. Vindo para cima, Dalton, já estou comprado em BBAS3, ou estou comprando aqui agora o BBAS3, como é que eu avalio num processo de subida, se eu vou continuar comprado por um prazo maior ou não? Então, tem alguns níveis que eu considero importantes aqui para avaliarmos no processo de subida. Vou colocar até o Fibonacci aqui na queda, em todo esse movimento de queda, até a mínima aqui, considerando os pontos de retração do Fibonacci como níveis de possível resistência. Primeiro, 38,2% do que caiu. Eu traço uma linha aqui para trás, eu vejo que aqui era um topo, eu vejo que aqui também foi uma região de topo e aqui também foi uma região de topo. Então, esse nível tem uma relevância um pouco maior ali por volta dos 30,78, na realidade de 30,19 até 30,78. Uma região, uma faixa de preço, a gente pode até arredondar de R$30 a R$31, uma faixa de preço que seria um primeiro nível para avaliar, ou seja, o mercado começou a subir aqui, não conseguiu durante alguns meses, gerou sinal de topo descendente, sairia dessa posição, trocaria BBAS por outro papel, seria outra alternativa de condução. 34,18, veio alguma coisa muito importante para trás? Não, só a questão dos 50% de retração do que caiu. Então é um nível de resistência, mas que não ganhou uma relevância tão grande, pelo menos na minha avaliação, por conta de não se encaixar com outros pontos de suporte e resistência. Aqui, 61,8% se encaixa bem, ó, bate lá para trás, a região ali por volta dos R$38. Então, zona de resistência importante. Então, para mim, eu destaco a região dos 30 a 31, a região por volta lá dos 38 e o outro nível de resistência aqui nesse patamar. Então, são níveis que a gente vai avaliar a real força por parte dos compradores após essa pancada dos vendedores, que jogou o preço do ativo bem lá para baixo. Se a gente pegar da máxima até a mínima aqui, da máxima até a mínima, a gente teve aqui uma desvalorização em torno de 59%, desvalorização muito alta para o ativo, mas que se encontra num patamar importante de preço, que aí, enfim, se encaixa aquela forma de entrada que eu já mencionei, de buscar uma entrada pensando no prazo maior ou aguardar algum sinal de alta. O sinal de alta também pode ser por outro prazo, a não ser o gráfico quadrimestral? Pode ser num gráfico mensal. Por exemplo, chega aqui, esse mês aqui é um mês, por exemplo, de alta, vai aqui um mês de alta e gera uma superação da máxima desse mês, seria uma alternativa. Ou esse mês ainda é um mês de baixa, vem aqui um pouco mais para baixo e depois supera a máxima desse mês no mês seguinte. O mês só está começando. Então, seria alguma das alternativas que seria para buscar alguma entrada aguardando um sinal de alta, tentando pegar um movimento ali para a faixa primeiramente dos 30, depois, principalmente, o objetivo seria buscar lá para a faixa dos R$38 a R$44,65. Para aí sim poder sair com algum lucro da operação e, consequentemente, tendo uma melhor avaliação de condução, se vai sair através de um topo descendente ou não. Seguindo aqui agora para o gráfico semanal,
Então, no gráfico mensal, já mencionei, tendência de baixa. No gráfico semanal, também tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Uma estilingada para baixo aqui, que dando um zoom menos, a gente vê que o papel parou em 2 níveis de suporte. Esse aqui respeitou, nem fechou abaixo, oscilou e voltou. Esse outro fundo aqui fechou abaixo numa semana, na semana retrasada, e na semana passada voltou para cima. Então, manteve-se aqui, deixando ainda ativo essa região aqui, pelo menos para mim, em termos de avaliação, para possível compra até em prazo menor, em torno de R$ 25,82 a R$ 25,12. Dalton, comprei esse ativo no suporte aqui, estou pensando no médio prazo, estou pensando em ficar posicionado algumas semanas. Qual seria a alternativa? Ou estou comprado mais acima e estou esperando algum retorno do preço para sair dessa posição. Eu aguardaria pelo menos mais uma semana, a semana que vai ali do dia 3 não, na realidade vou pegar aqui até o calendário, que vai ali do dia 6 ao dia 10, que vai do dia 6 ao dia 10 de abril, e a partir do dia 13 de abril daria para reposicionar esse stop que ficaria primeiramente aqui, colocaria um pouco mais aqui para cima, ou seja, se o ativo não ganhar força e gerar topo descendente, possível saída dessa operação. Então aqui são os níveis de suporte que eu já mencionei, esse primeiro aqui na faixa dos 25,82, 25,12 e depois disso tem mais por volta dos 23 e 22 pelo gráfico semanal. Qual seria o nível de resistência? Eu vejo aqui para trás, que ela já se aproximou aqui nessa semana passada, mas uma região ali na faixa dos 31,80 seria um nível de avaliação da real força por parte dos compradores, e o próximo nível já seria o gap aqui, que é um gap de corpo, né? Esse fechamento aqui dessa semana que foi na casa dos 36,49. Então são níveis aí de resistência para um possível movimento de subida. O que é importante ressaltar aqui é a questão de quando você tem um movimento muito grande desse para baixo e com bastante força, bastante aceleração por parte dos vendedores, geralmente é menos provável que a gente tenha um outro movimento com a mesma inclinação, assim, um movimento contrário, com a mesma inclinação. É menos provável. Na média, o que tende a acontecer, o mercado dá uma bela assustada, o preço do ativo fica aqui um pouco mais de lado e ainda continua caindo, depois gera a perda dessa mínima. Então, o que seria interessante acontecer em termos até de compra da região de suporte, em termos de sinal de alta, aguardando algum sinal de alta no semanal, seria superação da máxima da semana anterior, em termos de uma compra, mas que ela fosse mais próxima lá da mínima, ou perdendo essa mínima e gerando a superação da máxima na semana anterior, que pode até acontecer no decorrer desse mês de abril, para se buscar uma entrada mais distante possível da média móvel exponencial de 3 períodos, uma operação contra tendência, só que pelo gráfico semanal, para um perfil um pouco mais arrojado aí, quem quer estabelecer um ponto de stop na operação. Gráfico diário. O que está acontecendo no gráfico diário? A tendência continua sendo de baixa, ou seja, aqui a gente tinha topos e fundos descendentes, veio aqui para baixo, foi lá em cima, depois veio aqui forte aqui para baixo, volta aqui para cima e aqui está nesse ponto. Ou seja, os topos estão cada vez mais baixos, fundos também mais baixos e aqui agora tem uma chance de poder gerar um fundo acima desse fundo anterior e mudar a tendência para uma tendência indefinida. Qual seria então o sinal mais interessante para arriscar uma compra no ativo? Seria amanhã, pregão do dia 2, na superação da máxima de hoje? Eu vejo um risco um pouco maior, porque estaria comprando muito dentro do gap, que é uma resistência, e até mesmo aqui no fechamento do gap completo, que seria 27,89, e próximo da média móvel de 13 períodos. Ou seja, se o pregão fechasse desse jeito, seria basicamente uma entrada ali que tem um espaço 6,78%, para um stop aqui na faixa também de uns 6%, 5 a 6%. Então, a relação risco-retorno um pouco desfavorável. Se vier mais abaixo, para dentro daquela região que foi mencionada no gráfico semanal, na faixa lá dos 25,82 a 25,12, vindo um pouco mais para baixo dos R$26 e gerando sinal de alta, um pouco mais afastado dessa resistência, seria algo um pouco mais interessante de ser feito no sentido de compra de fundo ascendente. Tá? Então, essa seria a alternativa de entrada, pensando em compra de fundo ascendente no ativo, considerando a possibilidade de ter o quê? Um movimento de correção aqui no gráfico semanal em cima dessa zona de suporte que já foi testada, esse fundo aqui e esse outro fundo aqui. Então seria essa a alternativa de entrada. Para quem está vendido aqui com a operação de venda, fez alguma venda aqui nessa perda de mínima, que deu uma patinada no início, agora deu uma acelerada, eu já jogaria o stop de proteção para uma venda de swing trade para cima da máxima do pregão de hoje a partir de amanhã. Colocar o stop aí na faixa dos 27, 28 ou no mínimo colocar o stop ali na casa dos 20, já no pregão de hoje na faixa dos 29 e 51, que não tende a ser acionado no pregão de hoje.
Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.